No próximo capítulo da novela Vale Tudo, a verdade vai começar a ser arrancada à força das sombras, e cada palavra dita poderá mudar o rumo dessa história para sempre. O salão da delegacia se transforma em um verdadeiro tribunal emocional, onde os principais suspeitos pela morte de Odete Roitman serão interrogados um a um. César chega com um olhar frio e calculista, tentando manter a compostura, mas por trás de seu silêncio há segredos que ele jamais quis revelar. Marco Aurélio, arrogante como sempre, tenta transformar o interrogatório em um jogo de poder, mas desta vez a balança da justiça está contra ele. Celina, a irmã da vítima, surge devastada pela dor e pelo desejo de vingança. E seu depoimento traz à tona memórias e ressentimentos que muitos preferiam esquecer. Maria de Fátima, por sua vez, entra na sala com o coração acelerado. Acusada por muitos de ter cumprido a promessa de eliminar por medo de morrer, ela tenta se defender, mas suas palavras soam como lâminas afiadas. Eu tinha motivos, sim, mas isso não significa que fui eu. Cada frase dita por ela é um golpe na confiança do delegado Mauro, que observa atentamente cada reação, cada hesitação, cada detalhe que possa denunciá-los. As horas avançam e a tensão aumenta. As contradições começam a surgir, os depoimentos se chocam e as máscaras lentamente começam a cair. Quem está mentindo? Quem está encobrindo alguém? E quem, afinal, puxou o gatilho que colocou fim à vida da mulher mais poderosa e odiada do país? A investigação toma rumos inesperados e a sensação é clara: o assassino está entre eles. No meio desse emaranhado de versões e mentiras, uma certeza começa a se formar. O crime que chocou o Brasil não foi apenas um ato de vingança. Foi o resultado de anos de ódio, ambição e segredos inconfessáveis. E quando a verdade vier à tona, ninguém sairá ileso. A justiça pode demorar, mas quando chega, arranca máscaras e revela o que há de mais sombrio no coração humano. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. A esperança e o medo caminham lado a lado na vida dos Roitman. Leonardo, fragilizado pelo passado e marcado por cicatrizes profundas, decide doar sua medula para salvar Afonso. Um gesto de amor que transforma dor em coragem. Mas uma convulsão inesperada coloca tudo em risco e mergulha a família em um desespero que parece não ter fim. Enquanto o tempo corre e a ciência tenta fazer sua parte, a fé se torna a única âncora em meio ao caos. Será que esse elo de sangue será suficiente para vencer a doença? Ou o destino ainda reserva uma reviravolta devastadora? Descubra agora. A atmosfera na casa dos Roitman é densa, quase palpável. Cada respiração parece pesada, cada olhar carrega uma oração silenciosa. Leonardo está deitado na cama, mais frágil do que nunca, e ainda assim, a decisão que toma naquele instante é maior do que qualquer dor física que já sentiu. Eu vou fazer isso pelo meu irmão, sussurra com a voz trêmula, enquanto o médico confirma que ele está pronto para a doação de medula óssea. Heleninha segura a mão dele com força, como se quisesse transferir sua fé através do toque. Você é a nossa esperança, Léo, o nosso milagre, diz, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao lado dela, Afonso tenta disfarçar o desespero que consome seu peito. O medo de perder o irmão e, ao mesmo tempo, a angústia de depender dele para continuar vivendo se misturam num turbilhão de emoções. Eu não sei se mereço tanto, mas obrigado por lutar por mim, confessa, com a voz embargada. Cada palavra dita naquele quarto é carregada de amor, arrependimento e redenção. Leonardo olha nos olhos do irmão e sorri com delicadeza. A gente nasceu do mesmo sangue, e agora o meu vai te dar uma nova chance. É uma lição poderosa sobre sacrifício e união, sobre como o verdadeiro amor muitas vezes exige coragem para enfrentar o impossível. Mas a vida, com sua maneira cruel de testar a fé humana, nunca entrega a vitória sem antes colocar obstáculos no caminho. E, enquanto todos tentam se apegar à esperança, um pressentimento sombrio começa a crescer. O destino, caprichoso e imprevisível,
pode ter preparado uma nova provação, e ela chegará sem aviso, abalada como uma tempestade, pronta para colocar à prova o que existe de mais profundo nesse elo de irmãos. O clima de expectativa se transforma em caos num piscar de olhos. No hospital, onde cada detalhe foi cuidadosamente preparado para o grande dia da doação, o inesperado golpeia como um raio em céu limpo. Leonardo, que há poucos minutos parecia pronto para dar ao irmão uma nova chance de vida, começa a tremer violentamente na maca. Seus olhos reviram, o corpo se contorce e o alarme do monitor cardíaco dispara um som agudo que rasga a alma de quem está por perto. "Chamem os médicos! Agora!" grita Heleninha, com a voz tomada pelo desespero. Ela segura o irmão com força, como se pudesse impedir o destino de levá-lo dali. Afonso, paralisado, sente o mundo ruir sob seus pés. "Não, isso não pode estar acontecendo." Sussurra com as mãos no rosto, o coração disparado, o medo transbordando pelos olhos. O corredor se transforma em um campo de batalha. Enfermeiros correm, aparelhos são conectados às pressas, e a tensão cresce a cada segundo que passa. "Ele não está reagindo. Precisamos estabilizá-lo", diz um dos médicos, enquanto o outro prepara uma dose de emergência. A cena parece um pesadelo do qual ninguém consegue acordar. Cada segundo parece uma eternidade. Cada batida do relógio pesa como uma sentença. E no meio do caos, Afonso sente a realidade cair sobre ele com a força de uma avalanche. Se Leonardo não resistir, não haverá doação. E talvez não haja salvação. É nesse instante que ele entende, como nunca antes, que a vida é feita de fios frágeis. E basta um único movimento errado para que tudo se desfaça. O silêncio que se segue ao frenesi dos médicos é sufocante. Ninguém ousa respirar fundo. Todos aguardam uma resposta, um sinal, uma fagulha de esperança. Mas a pergunta que ecoa na mente de todos é a mesma. Será que Leonardo vai resistir a essa provação? Ou o destino está prestes a transformar esperança em luto? O tempo parece ter parado. Cada segundo que passa do lado de fora daquela sala é um golpe no peito de quem ama. A família se reúne em silêncio no corredor frio do hospital. E o clima ali não é de espera, é de agonia. Heleninha, de mãos juntas, reza sem cessar, os olhos fechados como se tentasse barganhar com o destino. Heleninha caminha de um lado para o outro, inquieta, enquanto Afonso permanece sentado, com o olhar perdido no chão, lutando para conter o desespero que cresce dentro de si. E se ele não puder doar? E se tudo isso for em vão? Pergunta ele, a voz embargada, como quem tem medo até das próprias palavras. Celina se aproxima e o envolve em um abraço apertado, daqueles que tentam costurar um coração em pedaços. Tenha fé, meu Afonso. O amor de um irmão move montanhas, e quando o amor é verdadeiro, ele encontra um jeito de vencer. Lá dentro, a equipe médica trabalha sem descanso. Monitores piscam, exames são analisados com cautela e cada olhar trocado entre os profissionais carrega mais dúvidas do que respostas. O som dos passos dos enfermeiros ecoa no corredor. E cada vez que a porta se abre, todos prendem a respiração esperando ouvir uma notícia que pode mudar tudo. O silêncio é tão denso que chega a doer. E nesse silêncio, os pensamentos se tornam mais cruéis. Afonso imagina a vida sem o irmão. Imagina a batalha contra a doença sem a doação. Imagina o vazio que o aguardaria se tudo desse errado. É nesse instante que ele entende que a fé não é sobre ter certezas. É sobre continuar acreditando mesmo quando tudo parece ruir. A tensão cresce como uma onda prestes a quebrar. Cada minuto se transforma em uma eternidade. E a linha entre a esperança e a tragédia nunca pareceu tão frágil, tão fina, tão próxima de se romper. E quando a porta finalmente se abre, o olhar do médico revela que o destino está prestes a ser selado. Para o bem ou para o pior. As horas parecem ter se arrastado como dias inteiros. Cada tique do relógio ecoa pelos corredores do hospital como um lembrete cruel de que o destino está sendo decidido ali, do outro lado daquela porta. E então, finalmente, ela se abre. O médico surge com o rosto fechado, o olhar grave, e o silêncio que se forma ao redor
É quase ensurdecedor. Todos prendem a respiração. Nenhum som se atreve a quebrar aquele momento. Leonardo ainda pode realizar a doação. Essas palavras, tão simples e tão poderosas, caem como chuva no deserto. Um coro de suspiros toma conta do corredor e lágrimas escorrem sem controle pelos rostos marcados pela angústia. Heleninha cobre o rosto com as mãos e agradece em oração. Celina abraça Afonso com a força de quem também carregou aquele fardo no peito. Afonso, com o coração disparado, corre até o quarto e se ajoelha ao lado da cama do irmão. Segura sua mão com delicadeza, como se fosse feita de vidro, e deixa que a emoção transborde em palavras. Você é meu herói, sempre foi. E agora, mais do que nunca, é a razão pela qual eu posso continuar acreditando. Leonardo, mesmo frágil e cansado, tenta esboçar um sorriso. Mas a alegria do momento vem acompanhada de um peso invisível. O episódio da convulsão deixou uma marca profunda em todos ali. Eles entendem, talvez pela primeira vez, que a vida não é uma linha reta de certezas. É uma corda bamba sobre o inesperado. Nada está garantido. Nenhum plano é absoluto. Cada segundo, cada gesto, cada batida do coração é um presente que precisa ser vivido com gratidão. E, enquanto a esperança volta a respirar naquele quarto, uma nova inquietação começa a nascer no peito de todos. Se um único episódio foi capaz de abalar tanto o caminho, o que ainda pode acontecer até a cirurgia? Que riscos invisíveis ainda rondam esse momento decisivo? O alívio é real, mas o medo do que ainda está por vir não desapareceu. Pelo contrário, ele só está começando a crescer. A noite cai sobre o hospital e a esperança divide espaço com o medo. A cirurgia está marcada. As luzes do corredor piscam como quem lembra. O tempo está andando. Heleninha permanece sentada ao lado da cama, mão na mão do irmão. Será que ele vai aguentar? Ela sussurra, o olhar preso ao ritmo do monitor. Afonso encosta a testa no metal frio da cabeceira. Eu trocaria de lugar com você agora, Léo. 1000 vezes se pudesse. Leonardo respira fundo. Há fragilidade no corpo, mas há coragem nos olhos. Um médico entra, confere prontuários, mede silêncios. Tudo pronto. 2 palavras que consolam e apavoram. Rumores correm pelos bastidores. Há sinais de resposta neurológica, talvez um princípio de movimento. Quem sabe a primeira palavra desde o acidente. Ninguém promete. Ninguém descarta. A medicina calcula. O amor, porém, insiste. Se ele voltar a andar, se ele falar, Heleninha inicia e a frase morre em esperança. A gente aprende a viver um dia de cada vez, responde Afonso, firme, como quem decide não se quebrar antes da hora. No vidro, o reflexo da família é um retrato de fé. Celina em oração, Heleninha com os braços cruzados para segurar o choro, Fernando firme, lembrando que coragem não é ausência de medo, é atravessá-lo com as mãos dadas. E é isso que eles fazem. Dão as mãos como quem constrói uma ponte sobre o abismo. Um enfermeiro surge na porta. Chegou a hora. O corredor se alinha, a maca começa a avançar. O som das rodas no piso encerra conversas e acende promessas. Afonso beija a testa do irmão. Você não está sozinho. Nunca esteve. Porque há verdades que ultrapassam qualquer laudo. O amor é uma medicina que não se prescreve. E enquanto as portas do centro cirúrgico se abrem, um detalhe inesperado acontece. Um dedo de Leonardo se move, um olhar fixa em alguém na janela, um celular vibra com uma notícia que ninguém esperava. O futuro ainda é névoa, mas algo está prestes a mudar. E pode transformar esta cirurgia no capítulo mais decisivo de Vale Tudo. Enquanto Ivan e Raquel tentam entender quem está por trás do crime, Marco Aurélio vê no caos uma oportunidade de poder, e Fátima enfrenta a pior fase de sua existência, cancelada e humilhada. Entre depoimentos repletos de mentiras, colapsos familiares e recomeços dolorosos, cada personagem aprenderá que toda escolha tem um preço. E que a verdade pode ser mais devastadora do que o crime em si. Mas afinal,
Quem puxou o gatilho que mudou o destino de todos? Descubra agora. O país inteiro vai prender a respiração. A mulher que se julgava intocável está caída. E o corredor do hotel vira um tribunal sem juiz. Ivan e Raquel chegam atordoados, o coração deles batendo fora do compasso. Isso não pode ser, sussurra Ivan. Fátima disse que faria. E agora Odete está morta. Explode Raquel, entre culpa e pavor, lembrando da ameaça de Maria de Fátima. O delegado Mauro assume a cena como quem entra num labirinto sem mapa. Ele vai rebobinar imagens, congelar rostos, medir passos no relógio frio das câmeras. E a cada segundo surgirão mais perguntas do que respostas. Crime perfeito não existe, mas há crimes que sabem se esconder. Refletirá, anotando nomes que ardem. Fátima, César, Marco Aurélio, Freitas. Todos tinham algo a ganhar. Todos tinham algo a perder. E quando todos têm motivo, ninguém tem álibi suficiente. Na sala ao lado, boatos cortam o ar como lâminas. Fui eu? Provoca César, com um meio sorriso que não diz nada e diz tudo. Você nunca suportou a sombra dela. Estava com ela pela grana. Devolve Marco Aurélio, já se vendo no trono da TCA. Tem gente com passado mais sujo que o meu, solta Freitas, seco, como quem sabe onde estão os esqueletos. Eu só queria viver, chora Maria de Fátima, sem coragem de encarar o espelho. Lições atravessam os corredores. Poder sem ética é queda anunciada. Mentira tem perna curta, mas memória longa. Quem brinca com fogo esquece que também é de carne. E, enquanto o corpo é removido sob o clarão das câmeras, uma pergunta vira martelo na cabeça de todos. Quem puxou o gatilho do destino de Odete? O relógio corre, as versões se chocam, os segredos latejam e o delegado prepara o primeiro round de depoimentos, porque cada palavra poderá salvar uma vida ou condenar um inocente. O velório de Odete Reutemann será mais do que um adeus. Será um palco de segredos, ambições e olhares que dizem mais do que palavras. No salão imponente, cada lágrima derramada esconderá uma verdade. Cada abraço conterá uma mentira. E cada silêncio será um grito engasgado. O delegado Mauro observará tudo atentamente, como quem tenta montar um quebra-cabeça sem saber qual é a imagem final. Nenhum gesto aqui é inocente, pensará enquanto anota cada detalhe. Leila, tomada pelo pânico, mal conseguirá disfarçar o medo que a consome. Está tudo desmoronando. Tudo, dirá com as mãos trêmulas, enquanto Marco Aurélio, mais ambicioso do que nunca, enxergará na tragédia uma oportunidade. Agora é a nossa chance. A presidência da TCA será minha, sussurrará ao ouvido da parceira, já planejando seus próximos passos com frieza e cálculo. Mas o ambiente ficará ainda mais tenso quando Consuelo notar algo estranho. Freitas, discretamente, entra na antiga sala de Odete. O que ele está fazendo ali? Questionará em voz baixa, alimentando ainda mais as suspeitas que pairam sobre todos. Enquanto isso, do lado de fora, a tensão chegará ao limite quando Fátima e César começarem a trocar acusações. Você sempre quis vê-la morta, grita Fátima com raiva e desespero. E você não? Rebaterá César com um olhar frio. Todos aqui tinham motivos, inclusive você. Os depoimentos começarão e cada palavra dita ou silenciada criará mais mistério. As versões não vão se encaixar, as histórias não baterão, e o que era para ser o início da verdade se tornará um labirinto ainda mais profundo. O público vai perceber que a linha entre a verdade e a mentira nunca foi tão tênue, e que a morte de Odete não resolveu nada. Apenas abriu portas que ninguém está preparado para atravessar. E enquanto o poder muda de mãos e o destino da TCA é decidido nos bastidores, uma certeza começará a crescer. O verdadeiro assassino ainda está por perto. E seu segredo está prestes a explodir. O dia dos depoimentos vai amanhecer com o peso de uma sentença prestes a ser escrita. No salão da delegacia, o silêncio será denso, quase palpável, como se cada respiração carregasse um segredo prestes a explodir.
O delegado Mauro observará cada detalhe, um olhar que desvia, um gesto nervoso, uma pausa longa demais. Aqui, cada palavra é uma arma e cada mentira um rastro de sangue, pensará enquanto inicia os interrogatórios. Maria de Fátima será a primeira a falar. Eu não fiz nada, eu juro, repetirá com lágrimas nos olhos. Mas a emoção, longe de convencê-lo, despertará ainda mais dúvidas. Marco Aurélio, por outro lado, entrará na sala com a postura de quem quer transformar suspeita em oportunidade. A morte de Odete foi uma tragédia, mas a TCA precisa de liderança, e quem melhor do que eu, dirá, deixando claro que, para ele, poder é mais urgente que justiça. Leila será engolida pelo nervosismo. Gaguejará, trocará datas, cairá em contradições que não passarão despercebidas. Está mentindo e mal, dirá Mauro em pensamento, anotando cada incoerência. Já César escolherá o caminho oposto. Falará pouco, frio e calculista, como quem pisa em campo minado. Não tenho nada a declarar além do que já disse, afirmará, e esse silêncio enigmático o tornará ainda mais suspeito. Enquanto familiares e funcionários apresentam versões diferentes do que viram naquela noite, o quebra-cabeça parecerá se desmontar em vez de se montar. Cada depoimento será uma peça trocada de lugar. Cada detalhe, uma sombra lançada sobre outro nome. Todos mentem, todos escondem algo, constatará o delegado. E pela primeira vez, começará a considerar que talvez o assassino seja alguém que ninguém está olhando. Alguém que caminha nas sombras enquanto todos se acusam mutuamente. Mas o que ninguém imagina é que a investigação não será o único campo de batalha. Do lado de fora, a vida dos envolvidos começará a ruir. Alianças se quebrarão, máscaras cairão e verdades enterradas virão à tona. E no meio desse caos, um movimento inesperado mudará completamente o rumo da investigação e do destino de cada suspeito. A queda vai ter nome e rosto: Maria de Fátima. As notificações do celular virarão pedras. Assassina, farsa. Acabou para você. Ela vai respirar fundo, mas o ar parecerá vidro. César surgirá frio, cortante. Acabou, Fátima. Eu tenho outras prioridades. Herança não espera. Você vai me deixar agora? Eu nunca estive com você de fato. Se cuida! Ela desabará no sofá quando Raquel entrar com amor firme e olhos marejados. Arrume um emprego, Fátima. Ele não vai te ajudar. Ninguém é cancelado para sempre. Mas quem não muda, repete o erro. Eu não sei por onde recomeçar, mãe. Pelo chão. É aí que a gente encontra a humildade. E humildade é o mapa de saída dos labirintos que a gente mesmo construiu. Na portaria, o envelope. Notificação de despejo. Prazo curto, vergonha longa. O síndico seco. Você tem 48 horas. Ela fechará os olhos para engolir o orgulho. Se eu não aprender agora, a vida vai me ensinar de um jeito pior. Porque a vida não humilha para destruir. Humilha para educar. Corta para a casa dos Reutemann. Leonardo levará a mão à cabeça, a visão turva, o corpo em alerta. Léo! Léo! Solange gritará, sentindo o chão desaparecer. Ele convulsionará. O copo cairá. Estilhaços, relógios quebrados. Ele precisa de ajuda! Agora! Chama o SAMU! A voz dela rasgará a sala enquanto Fernando tenta acalmar, inútil diante do medo. Respira comigo, Sol. Não solta a mão dele. De volta a Fátima. Malas abertas, orgulho fechado. Uma vizinha cochicha no corredor, ela segura o choro e escreve num papel colado no espelho. Trabalho. Verdade. Reparação. Às vezes, perder tudo é o único jeito de ganhar a si mesma. Maria de Fátima vai encarar o fundo do poço de frente. Sem dinheiro, sem aliados e com a reputação destruída, ela cruzará a porta da Tomorrow com a esperança nas mãos e será recebida com sarcasmo. Aqui você não tem lugar! Dirá Sardinha, zombando da antiga arrogância que agora virou motivo de riso. A humilhação será pública,
dolorosa e inevitável. E o pior golpe virá de onde ela menos esperava. Raquel, firme e decidida, também a rejeitará. Orgulho não paga contas, Fátima. Recomeçar exige coragem, não vaidade, aconselhará, tentando fazê-la enxergar que a vida cobra caro por cada escolha errada. Expulsa do apart-hotel por falta de dinheiro, Fátima sentirá na pele o frio da solidão e o peso de uma vida construída sobre ilusões. Cada porta que se fecha, cada olhar de desprezo e cada palavra atravessada será uma lição cruel sobre humildade e responsabilidade. A mulher, que um dia acreditou que poderia ter tudo agora, descobriu que recomeçar do zero é um desafio que exige mais força do que qualquer conquista. Enquanto isso, a vida seguirá seu curso, indiferente às quedas e às dores individuais. Luciano e Daniela se casarão em meio ao mistério que ainda ronda a morte de Odete, provando que até em meio ao caos, o amor encontra caminho. Celina, por sua vez, levará boas notícias a Afonso e Solange, acendendo uma chama de esperança na família. Mas essa luz será rapidamente ameaçada quando Leonardo sofrer um novo ataque de convulsão. Ele não está bem. Algo muito mais sério está acontecendo, gritará Solange, desesperada. E enquanto o futuro de todos se enche de incertezas, uma pergunta continuará ecoando por todos os cantos, sem resposta, sem descanso, sem paz. Afinal, quem matou Odete Reutemann? E o que essa verdade ainda escondida será capaz de mudar quando vier à tona? O dia que deveria ser o mais feliz da vida de Daniela se transforma em um verdadeiro campo de guerra emocional. No meio do altar, Lucimar explode o silêncio da igreja e lança uma bomba que faz o mundo parar. Luciano não é quem todos pensavam. Ele é filho de Nice, a mulher que manteve Leonardo escondido por 13 anos ao lado de Odete Reutemann. E talvez tenha entrado naquela família com um plano sombrio de vingança. O choque é devastador. Consuelo grita, Jarbas perde o chão, Daniela desaba em lágrimas. E até o delegado Mauro se levanta, certo de que acaba de ouvir a pista que pode desvendar o crime mais misterioso de todos os tempos. Agora, uma pergunta ecoa entre as paredes da igreja como um grito. O homem que prometeu amor eterno pode ser o mesmo que puxou o gatilho contra Odete? Descubra agora. A igreja está lotada e o ar vibra de expectativa. O órgão sustenta uma nota longa quando Daniela surge, chorando de alegria. Cada passo ecoa no mármore como promessa. No altar, Luciano respira curto. O coração dele dispara como quem corre contra o tempo. É hoje, pensa, apertando o buquê da noiva com os olhos. Nas primeiras fileiras, Consuelo segura a mão de Jarbas. Os dois sorriem, orgulhosos, como quem viu a vida dar volta e, enfim, se alinhar. Ivan inclina o rosto para Raquel e os dois trocam um olhar cúmplice, desses que dizem sem dizer, eles merecem. Tudo parece perfeito. Flores, luz, música, destino. É assim que a felicidade se apresenta, simples, inteira, luminosa. E então, o barulho. As portas se escancaram com violência. O som rasga a igreja, corta o silêncio, interrompe-o para sempre. Cabeças viram ao mesmo tempo. No vão iluminado surge Lucimar. Postura ereta, queixo firme, olhos que misturam dor e coragem. Ela não veio assistir, ela veio agir. O clima muda num estalo. A música paralisada, o padre em suspenso, Daniela com o sorriso quebrado no ar. Consuelo leva a mão ao peito. Jarbas se ergue meio passo sem entender. Luciano empalidece. Um passado inteiro atravessa a igreja e caminha em sua direção. Lucimar, o que você está fazendo? Daniela sussurra, já sem voz. O que precisa ser feito? Os olhos de Lucimar respondem antes das palavras. Naquele instante, a igreja deixa de ser um templo de festa e se torna um tribunal de verdades. Porque a vida é assim, quando a mentira se veste de noiva, a verdade entra pela porta da frente. Máscaras pesam, silêncios cobram. Coragem é a única saída.
Lucimar dá mais 2 passos, encontra o olhar de Luciano e não desvia. O ar fica mais denso, as promessas tremem. Eu não posso deixar este casamento acontecer. O coro prende a respiração. O próximo segundo decide destinos. O que Lucimar vai revelar agora pode desmontar o altar e incendiar a cidade. O padre mal pronuncia o "aceita se casar" e o tempo parte ao meio. Essa união não pode acontecer. A voz de Lucimar rasga a igreja como um trovão. O murmúrio vira onda. Cabeças se voltam, leques se calam, promessas ficam suspensas no ar. Consuelo leva a mão ao peito, pálida. Jarbas avança um passo, protetivo. Daniela treme, o buquê escorrega, a voz nasce ferida. O que está acontecendo? No altar, Luciano empalidece. A máscara escorrega. Por favor, não faça isso. Ele sussurra, tentando deter o inevitável. Lucimar não recua. Cada passo dela é um bisturi, cortando o verniz do "felizes para sempre". Eu vou falar a verdade que ele escondeu de todos. A igreja inteira prende a respiração. O silêncio agora tem peso, paredes, testemunhas. O padre baixa o livro. Ivan e Raquel trocam um olhar de alerta. Uma criança chora ao fundo, e o eco desse choro lembra que toda mentira cobrada hoje começou pequena ontem. Lucimar para no corredor central, coluna ereta, olhos firmes. Casamento é aliança com a verdade. Onde há segredo, há prisão. Onde há coragem, há libertação. Ela encara Daniela. Você merece a verdade, mesmo que doa, especialmente se doer. Luciano tenta retomar o controle, voz trêmula. Está tudo fora de contexto. Contexto é o que a gente faz com a nossa consciência. Corta Lucimar sem elevar o tom. E a sua está devendo. O ar fica mais denso. As flores parecem ouvir. A fé vira foco. A vida ensina ali, em tempo real. O amor que se sustenta em silêncio cúmplice não é amor, é medo. E o medo não casa com ninguém. Lucimar inspira, fecha as mãos e a igreja curva-se ao instante antes da queda. Chega de meias verdades. Agora vocês vão ouvir tudo. A palavra seguinte pode destruir um altar ou salvar uma vida. E é exatamente aqui que o destino abre a próxima porta. O som das palavras de Lucimar corta o ar como uma lâmina afiada. Vocês acham que conhecem o homem que está nesse altar? Pois estão enganados. A igreja inteira congela. O vestido branco de Daniela parece perder o brilho. As flores, antes símbolo de amor, agora testemunham um julgamento. Lágrimas escorrem pelo rosto da noiva, que mal consegue respirar diante do que ouve. Isso não pode ser verdade. Não pode! Ela soluça. Consuelo balança a cabeça como quem tenta afastar um pesadelo. Jarbas fecha os punhos, lutando para manter a calma. E no altar, Luciano sente o chão desaparecer sob os próprios pés. Luciano mentiu para todos vocês, continua Lucimar, a voz firme, sem medo do caos que provoca. Ele não é quem diz ser. Um burburinho tenso percorre os bancos, crescendo como uma onda prestes a explodir. Cada olhar é um julgamento silencioso. O ambiente que deveria celebrar o amor se transforma num tribunal lotado de testemunhas, e o réu é o homem no altar. Lucimar respira fundo, encara o público e solta a bomba. Por anos ele escondeu sua verdadeira origem. Ele é filho de Nice. O nome ecoa pelos vitrais da igreja como um trovão. Nice, a mulher que ajudou Odette Reutemann a esconder Leonardo durante 13 anos. Nice, cúmplice de um dos segredos mais sombrios que essa família já tentou enterrar. O impacto é imediato. Gritos, suspiros, mãos tapando bocas. Daniela dá 2 passos para trás, o buquê cai no chão. Por quê? Por que você mentiu para mim? A voz dela é um misto de dor e indignação. Luciano não responde. Ele apenas abaixa a cabeça, engolido pela vergonha e pela verdade que jurou nunca revelar. E nesse instante, tudo muda. O altar deixa de ser símbolo de amor e vira palco de julgamento. Porque o passado
Ah, o passado nunca dorme. Ele espera, silencioso, o momento certo de cobrar cada mentira. E o que está prestes a ser revelado pode destruir não apenas esse casamento, mas toda a vida que Luciano construiu. O véu desliza pelo mármore quando Daniela cai de joelhos. O buquê estilhaça pétalas no chão. Era tudo mentira? Ela pergunta, sufocada pelo choro. Consuelo avança, tremendo. Diz que não, meu Deus! Diz que não! Jarbas segura o ombro da filha, sem voz, os olhos perdidos entre o altar e o abismo. No alto dos degraus, Luciano dá um passo à frente pálido. Eu fiz isso por vingança! Explode, a voz quebrada. Eu queria destruir tudo o que a Odete construiu. O som ecoa pela igreja e volta vazio. Vingança, dita assim, tem gosto de ferro e arrependimento. Lucimar não recua. O olhar dela é lâmina e bússola. Vingança não é justiça, Luciano. Vingança é fome que não se sacia. Ela encara o noivo. E se essa fome tiver ido além? E se foi você quem apagou a vida dela? Um murmúrio cresce como incêndio. Pessoas se levantam, mãos cobrem bocas. A respiração do templo muda de ritmo. Daniela ergue o rosto, olhos em brasa. Você jurou amor. Agora jura o quê? Luciano tenta alcançá-la. Eu fiz tudo por nós. Mentira não constrói nós. Corta Raquel, firme ao lado de Ivan. Mentira constrói prisão. No fundo, um banco arrasta. Delegado Mauro se levanta, discreto, caderno em punho. Cada palavra dita aqui pode ser prova. Continuem. O peso da frase cai sobre todos. Verdade agora tem consequência. Consuelo chora, mas encontra a voz. Filho, a vida cobra. Seja homem para pagar. Jarbas encara Luciano como quem mede caráter. Quem ama não esconde o próprio nome. Quem esconde culpa, esconde o que mais? Lucimar dá um passo, a igreja inteira a acompanha com o olhar. Chega de sombra. Quem rouba a verdade do outro, rouba o direito de escolher. Hoje, a escolha volta para Daniela e para a justiça. Silêncio. Só o relógio da sacristia insiste em contar os segundos que sangram. Daniela fecha os olhos, respira fundo, levanta-se devagar. Não como noiva, mas como alguém que decide sobreviver. Eu quero ouvir tudo, agora. Quem é você, Luciano, além da mentira? O ar prende. O delegado anota. O coração da igreja prepara o próximo batimento, porque a palavra que sair da boca dele pode derrubar o altar ou acender a caça ao verdadeiro assassino. O caos toma a igreja como uma onda que arrebenta sem aviso. O órgão emudece, flores murcham no olhar, promessas caem ao chão junto do buquê. Daniela vira as costas para o altar, caminhando trêmula pelo corredor. Não foge, sobrevive. Consuelo desaba em prantos no primeiro banco, mãos no rosto, tentando respirar entre soluços. Luciano permanece ali, cercado por olhares que já não o veem como noivo, mas como acusado. O ar pesa, as cadeiras rangem. O coração coletivo palpita no mesmo compasso. Medo, revolta, incredulidade. Chega! O casamento acabou. A voz de Daniela corta o templo como lâmina. Filha! Sussurra Consuelo, buscando forças para ampará-la. Jarbas se interpõe entre o tumulto e a filha, firme. Aqui dentro ninguém encosta nela. Lucimar se mantém de pé, queixo erguido, sem triunfos. Verdade não celebra, liberta. Raquel segura o braço de Ivan e resume o que todos sentem. Quando a mentira desaba, o que fica é o caráter. Luciano tenta falar, mas a própria voz o acusa. Eu amei vocês. Daniela o fere com a pergunta que ninguém ousa calar. A ponto de matar? O murmúrio cresce como incêndio. A pergunta vira martelo na cabeça de todos. O homem que jurou amor eterno também jurou vingança com sangue? O nome que paira pesado como chumbo volta a ecoar pelos vitrais. Odete Reutemann. No fundo, o delegado Mauro se ergue, caneta e caderno em punho.
olha o relógio, olha Luciano, olha a porta. Este assunto sai daqui para a lei. Cada palavra será registrada. Cada passo terá consequência. Ele dá 2 passos à frente e a igreja inteira recua 1. Justiça não grita, avisa. Um celular vibra. É do delegado. Ele atende em silêncio e o semblante fecha. Repete. Tem certeza? Desliga. O olhar encontra o de Luciano, depois o de Daniela. Apareceu algo novo. Um detalhe que muda o tabuleiro. A respiração coletiva falha. Lucimar cerra o punho. Consuelo estanca o choro. Daniela endireita a coluna. Dor, coragem, lucidez. A dúvida agora não é só um eco. É um caminho. Se Luciano é amor ou vingança, vítima ou carrasco, inocente ou culpado, a próxima porta está prestes a se abrir e do outro lado pode estar a peça que faltava para transformar suspeita em verdade.